O Tales de Carvalho e o irmão Luiz de Carvalho, eles fundaram esse instituto, que chama Instituto Lux et Sapientia, que é uma sigla em latim, e é um centro uma escola de cursos que tem muitos alunos herdados dos cursos do Olavo de Carvalho, tem muitos olavistas como alunos, mas ganhou tanta importância na extrema-direita que ela chegou a rivalizar com as escolas do pai, com os cursos do pai, a tal ponto que chegou um momento que o Olavo de Carvalho passou a perder alunos e não gostar da perda de mercado para esse instituto, dos filhos. Essa foi parte da razão do rompimento do Olavo de Carvalho num dado momento com esses filhos. E aí o Olavo de Carvalho passou de respaldar e recomendar os filhos para uma postura crítica aos filhos num determinado momento. Então você tem mensagem no Facebook do Olavo, está lá no ar até hoje, a gente produz na reportagem, em 2016, mudando da água para o vinho em relação ao curso dos filhos. Em 2014, quando os filhos abrem o curso, ele participou da live, disse que o Gugu é o máximo, o Gugu é esse Luiz de Carvalho, um dos filhos que é dono desse instituto. E aí, em 2016, quando ele já estava perdendo aluno, perdendo mercado para os filhos, ele ele publicou um alerta que se algum aluno dele estava sendo procurado pelos filhos para fazer parte da tariha, já explico o que é tariha, islâmica dos filhos, ele não tinha nada a ver com isso. O que é tariha islâmica? Qual a importância da gente entender isso nessa história toda? Porque o Luiz de Carvalho, o Tales de Carvalho, né, eles são o Luiz na figura de guru e o Tales, né, de dono, ele se intitula assim, dono desse instituto de cursos. Eles são as figuras principais meio que de uma religião que eles criaram. As mulheres falam sem medo de seita, da palavra seita, elas explicam por quê. Porque eles criaram uma meiuca entre o islamismo e o catolicismo que não é, na verdade, religião nenhuma, porque são eles que criam as regras disso. E uma das coisas é essa tariha. Tariha, ela é uma coisa que existe dentro do islamismo, é uma espécie de uma confraria esotérica dentro do islamismo. Existem várias tarihas que não tem nada de seita, mas ela é uma coisa que representantes islâmicos aqui no Brasil explicaram para a gente ao longo da apuração, é uma coisa que tem regras próprias e que divergem em algumas coisas do Alcorão. E aí é que entram especificidades que fazem com que, aos olhos dessas mulheres, não tenha nada a ver, agora que elas conseguiram sair da casa do Tales de Carvalho, sair de algum caso, né, alguns casos como dessa moça que a gente acabou de ver o vídeo, de anos e anos e anos de suplício, sair de um estado que elas hoje dizem que era de lavagem cerebral, elas olham e falam, não, isso não tinha nada a ver com o islamismo, isso era uma seita. Essa reportagem de hoje, ela traz as histórias, parte da história, porque foram horas e horas e horas de gravação de entrevista, de 3 mulheres. A que a gente viu agora, que é a Kalinka, foi casada há 23 anos com ele, e de 2 filhas do Tales de Carvalho, netas do Olavo de Carvalho, que são a Júlia e a Ana Clara, que hoje são mulheres feitas. E elas 3 contam não só muitos bastidores de o que é esse instituto, que é hoje, depois que o Olavo de Carvalho morreu, é a principal frente de formação do olavismo, porque são os herdeiros do olavismo, não só no sentido material mesmo, porque os 2 são filhos do Olavo, mas cultural, né? Então, vários alunos do Olavo que se viram abandonados mesmo pela morte do Olavo, passaram direto para o Instituto do Tales e do Gugu. Uhum. E, além disso, elas contam, elas são as primeiras a falar do que passaram de tortura, estupros, violência psicológica, violência financeira, os estupros. A gente até colocou um alerta de gatilho no início do texto,
e as torturas são pesadíssimos, assim. Eu já fiz algumas reportagens ao longo da minha carreira nessa área, e os requintes de crueldade que elas relatam que esse cara tem, são nojentos. que é isso mesmo, né? Que não tem ali nenhum tipo. Você vê o vídeo, né? Aqui que vocês mostraram, o rosto dela tá borrado, mas na reportagem tem o rosto dela, você consegue ver o olhar da mulher. Cara, é muito difícil que essa moça, as filhas dela, as outras entrevistadas contaram, seja mentira. Tem uma especificidade nessa coisa de tortura, que eu até conversei com pessoas que investigaram tortura durante a ditadura, e que elas me explicaram, porque chegou um momento que eu, como jornalista, eu me deparei assim, gente, tudo que elas estão falando é tão pesado que chega a ser surreal, né? E eu, como jornalista, mais respeito que eu tenho das vítimas, eu também tenho que desconfiar. E aí, algumas pessoas que investigaram tortura na ditadura me explicaram, né, algumas especificidades de investigar o crime de tortura. E uma delas é que, na hora da tortura, 99% das vezes, só estão lá o torturador e o torturado. Então, a prova sobre a tortura é muito difícil, porque não é um crime que, principalmente quando passam-se anos, né, como foi o caso da ditadura, e é o caso da Kalinka também, a Kalinka reconta, detalha sessões de tortura brabíssimas que se passaram há muitos anos, é muito difícil você gerar prova. Mas na reportagem, quem lê vai ver que a gente foi atrás e a gente conseguiu indícios de veracidade grandes sobre o relato da Kalinka, das filhas, e também nos próximos dias vocês vão ver sobre as outras entrevistadas.